Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início então aqui à nossa primeira aula do concurso do Banco da Amazônia sobre conhecimentos específicos, tá? Eu já estou com a apostila aberta aqui. Como eu falei, eu vou estar disponibilizando para vocês lá no meu site. Ela ainda não está lá, beleza? Porque eu estou fazendo algumas edições. Eu quero pelo menos terminar o módulo 1, as edições, aí eu publico lá. Depois o módulo 2, por aí vai, beleza? Tudo isso aqui eu já falei, então vamos passar para frente. A gente começa então hoje, tópico 1, Sistema Financeiro Nacional, estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Se você der uma olhada lá no edital desse concurso, você vai ver que ele está dividido exatamente dessa forma aqui, ó. Você tem primeiro Conselho Monetário Nacional, depois Banco Central do Brasil e por aí vai. Então nós vamos seguir a mesma sequência que está lá no edital, beleza? Começando então sobre o Sistema Financeiro Nacional. Então o primeiro assunto que a gente tem aqui é sobre o Sistema Financeiro Nacional. Sistema, essa palavrinha aqui, ela já remete a gente para pensar no quê? Meio eletrônico. Tá? Como assim meio eletrônico? Se eu for lá em Brasília, no Rio de Janeiro, São Paulo, eu não vou encontrar um órgão físico chamado Sistema Financeiro Nacional. Diferentemente, se eu ver o Banco Central, se eu ver o Conselho Monetário Nacional, isso existe um órgão físico. Tá? Mas aqui no Sistema Financeiro Nacional, não. Isso daqui é meio eletrônico, tá? Então essa palavrinha remete a isso, estou falando de um sistema, tá? Meio eletrônico no meio de computadores, que a gente pode estar assimilando. Bom, o Sistema Financeiro Nacional, eu vou falar, daqui a pouco eu falo aqui a descrição dele, né? Mas eu vou falar primeiro aqui dessas funções aqui, porque aí vocês vão entender um pouquinho melhor. Ele tem basicamente duas funções, a primeira é a intermediação financeira e a segunda a prestação de serviço de gerenciamento de recursos. Como que funciona essa intermediação financeira? Bom, eu tenho aqui uma pessoa, vamos colocar aqui uma pessoa que recebe um salário em torno de 5 mil reais, tá? Vou chamar então esse X aqui de salário, esse aqui é o tanto que a pessoa está ganhando. E a pessoa ela tem um gasto que eu vou chamar de Y de 3 mil reais. Beleza, se eu fizer o cálculo aqui, né, quer dizer que ela ganha 5 e gasta 3, então ela tem sobrando 2 mil reais, beleza? Essa pessoa que tem dinheiro sobrando, ela recebe um nome. Ela é chamada de agente superavitário. Então, agente superavitário. Sempre que eu falar de superávit, gente, falei da palavra superávit. Você tem que relacionar essa palavra ao quê? É aquela pessoa que ela ganha determinado valor e gasta menos do que ganha. Tá? Então, eu gasto menos dinheiro do que eu estou recebendo. Você pode saber se você é um agente superavitário ou deficitário. Você tem seu salário, certo? Você gasta mais do que você recebe? Você fica em dívida, geralmente? Você costuma usar cheque especial, usa muito cartão de crédito, porque você gasta mais do que arrecada? Se você gasta mais do que você arrecada, aí você recebe o nome de agente deficitário. Vamos colocar aqui a outra pessoa. Então, agente deficitário. Déficit está relacionado a isso, né? Você gasta mais do que arrecada. Então, se eu colocar uma pessoa aqui, colocar um chapéu nela aqui só para diferenciar. Então, ela tem um salário aqui de 5 mil reais, da mesma coisa que a outra lá, só que ao invés de ela gastar só 3, ela gasta 7. Então, todo mês ela fica negativa 2 mil reais. Beleza? Então, essa é a primeira coisa importante. A gente vai ver isso lá na frente, na hora que eu falar de economia, tá? Superávit, déficit, isso aí vai aparecer depois, então é importante a gente saber. Superávit quer dizer que eu gasto menos do que eu arrecado, então eu tenho dinheiro sobrando, tenho uma poupança sobrando, e o deficitário ele gasta mais do que ele arrecada. Beleza. Aí o que acontece? Se essa pessoa tem dinheiro sobrando, geralmente ela não vai deixar o dinheiro parado, ela vai procurar uma instituição financeira para fazer a aplicação desses recursos. Porque daí pelo menos ela vai ter um rendimento, por mais que seja pouco ela vai ter. Então, vamos supor que o agente superavitário foi lá, procurou um banco e depositou os recursos no banco. E o banco, em contrapartida, vai pagar o que para essa pessoa? Vai pagar uns juros. Quantos que vai pagar? Olha, vai depender do produto que eu investi. Então, se eu coloquei na poupança, que é a aplicação mais comum que a gente conhece aí, a poupança hoje em dia ela rende o quê? Ela rende 1,4% ao ano. 1,4% ao ano. No momento que eu estou gravando essa aula, a Selic está em 2%. Então ela rende 70% da Selic. Mas isso eu vou falar lá na frente também.
Então, se eu pensar aqui em questões mensais, né, essa pessoa aqui ela vai receber um juros aqui de 0,12% ao mês, mais ou menos. Isso aqui é o rendimento da poupança. Beleza. E aí, esse agente deficitário, como que ele gastou mais do que ele arrecada? Como isso é possível? Se eu recebo 5 mil, eu tenho que gastar 5 mil. Não, a gente tem cheque, a gente tem cheque especial, tem cartão de crédito, então ele pode gastar mais do que ele arrecada. Quando ele faz isso, ele está pedindo recursos emprestados aqui para essa instituição financeira, e nesse caso, quem paga os juros agora para a instituição financeira é ele, né? E aí, um juros de cartão de crédito, um juros de cheque especial, sei lá, digamos aqui que 1% ao mês, tá? Vamos colocar 1% ao mês. A gente já começa a ver uma diferença aqui entre as taxas, ó. Presta atenção que isso daqui é importante. Tá vendo que a instituição, nessa primeira parte aqui, ó, ela está captando o recurso desse cara, ó, ela está captando o recurso desse cara, e aqui ela está aplicando o recurso dela. Tá? A gente diz que quando ela está emprestando dinheiro para mim, ela está fazendo uma aplicação. Então, presta atenção. A diferença entre a taxa que a instituição capta os recursos e a taxa que ela aplica os recursos dela, recebe o nome de spread bancário, tá? Vou repetir de novo. Então, recebe o nome de spread bancário. Presta atenção. Você vai anotar assim, ó. A diferença entre a taxa de captação, que é esse 0,12 que ela paga lá para o cara, e a taxa de aplicação, recebe o nome de spread bancário. Beleza? Qualquer coisa você volta o vídeo aí e ouve isso aí de novo. Aí você anota isso daí, tá? Sempre que eu falar essa palavrinha spread, eu estou querendo falar diferença. Isso significa diferença. Geralmente relacionada à diferença entre taxas de juros. Tranquilo? Beleza. O spread bancário, ele não é o lucro do banco, tá? Então é importante também a gente saber, ó, vou até puxar uma seta aqui para cima, ó, não é o lucro do banco. Porque depois desse spread, o banco ainda tem vários gastos. Ele tem que pagar funcionário, né, o salário, paga honorários advocatícios, né, o pessoal que tem entrando ação contra o banco. Então, assim, o spread ele não é o lucro do banco. Ele só vai ser a diferença entre essas taxas aí de captação e aplicação. Beleza, então essa é a primeira função de intermediação financeira. Você vê que o banco está aqui no meio, ó. Ele está intermediando, concorda? Ele está intermediando isso daí. Tá, e aí eu sempre falo assim também, ó, presta atenção na prova da Anbima, porque ela às vezes ela vai te perguntar especificamente, por exemplo, ela pode falar do sistema financeiro nacional como um todo, ou ela pode falar somente de uma função do sistema financeiro. Então, se ela quiser saber de uma função e ela especificar que é a intermediação financeira, você tem que falar isso que eu mostrei aqui no quadro, tá? Só que aí ela ainda tem uma outra função, que é essa prestação de serviço de gerenciamento de recursos, que funciona como? A gente tem que pensar assim, ó, quais facilidades estão dispostas a mim por conta da existência de um banco? Então, olha, eu sei que por existir um banco eu posso ter seguro de vida, eu posso ter seguro de carro, eu posso pegar cheque, eu posso pegar cartão de crédito, posso pegar cheque especial, né? Então eu posso guardar meus ativos, ou seja, olha aqui, ó, nesse segundo aqui, eu posso fazer o serviço de custódia. Custódia significa guarda de valores, né? Eu posso guardar meu dinheiro, meus bens, os meus títulos. Então, assim, quando falar da função de serviço de gerenciamento de recursos, a gente está se referindo a justamente isso, ó, da existência de um sistema de pagamentos onde eu posso arrecadar o meu tributo, o serviço de custódia, a disponibilização dos meios de pagamentos, cartão de crédito, cheque, seguro, tá? Então, em resumo, é o quê? As facilidades que estão dispostas aos cidadãos. Tá até essa frase aqui, ó, facilidades que estão dispostas aos cidadãos graças à atuação das entidades que compõem o sistema financeiro. Quem que são as entidades que compõem o sistema financeiro? São os bancos, são as instituições financeiras. Tá? Então você pode até ver aqui agora na definição, o Sistema Financeiro Nacional do Brasil é formado por conjunto de instituições financeiras ou não, ou seja, bancos ou não, não sempre só bancos vão estar fazendo parte do sistema financeiro, voltados para a gestão da política monetária do governo federal. Perfeito? Então, assim, isso daqui é uma introdução para você entender como é que funciona. Na próxima vídeo, eu vou falar dos órgãos aqui que formam o Sistema Financeiro Nacional.
Mas aí para você ter uma noção já, ó. É como se o Sistema Financeiro Nacional estivesse aqui fora e ele abarcasse tudo isso daqui, tá? Tudo isso aqui que está no quadro aqui para vocês. Aí tem o Conselho Monetário Nacional que está abaixo dele, Conselho Nacional de Seguros Privados, Banco Central, CVM, SUSEP e assim vai, tá? Mas essa composição eu vou mostrar para vocês depois com mais calma na próxima aula que eu vou falar do Conselho Monetário Nacional. Isso daqui, gente, é um esqueminha que tem inclusive lá no meu Instagram, Capriata Certificações, que você pode entrar lá e baixar se você quiser, tá? Para você na hora que você estiver usando o seu Insta, você lembrar disso daqui, olha, é o esquema da intermediação financeira. Tá vendo aqui, a pessoa está dando dinheiro para o banco, recebe uns juros. O banco dá o dinheiro para o agente deficitário e ele paga uns juros. Né? Então aqui tem as definições. Tá? É um mini resuminho aí para vocês. Bom, beleza. Sobre o Sistema Financeiro Nacional, é basicamente isso. Eu vou aguardar vocês lá na próxima aula que eu já falo do Conselho Monetário Nacional. Então não perca tempo, já pula direto, vai para lá e dá prosseguimento ao seu estudo. Beleza? Até a próxima videoaula, te aguardo lá.